A promessa acerca do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Fala galera, Ailton aqui, e sejam muito bem-vindos à nossa série querida Jornada Bíblica. E esse aqui é o nosso episódio, né? É o nosso vídeo sobre Atos dos Apóstolos. E eu quis abrir com essa reflexão, né, com essa leitura da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos nos mostra como a igreja deve seguir depois que o nosso Salvador veio, nos ensinou, nos mostrou, nos salvou e ascendeu aos céus, né? Depois da cruz, depois de ressuscitar ao terceiro dia, ficou conosco por 40 dias, ensinou, esteve presente e depois subiu aos céus. E aí ele manda o Espírito Santo para cuidar de nós. E esse é o verdadeiro batismo. Quando a gente se batiza, quando a gente professa a nossa fé publicamente, antes a gente teve um encontro. A gente teve um encontro com o Espírito Santo, a gente teve um encontro com Cristo, a gente teve um encontro com Deus. Porque Ele é um Deus triuno. Ele é um Deus que, apesar de ser três, Ele é um. E Ele está conosco. A partir de Atos, meus irmãos, vem a nossa missão, né? O nosso Salvador está à destra de Deus Pai, pois Ele é Deus Filho. Mas Ele manda o Espírito Santo para estar conosco, dentro de nós. É Ele que nos fortalece, é Ele que, enfim, nos permite vencer o mal. E é essa a caminhada cristã, essa é a jornada que temos que trilhar. Todos nós que professamos a fé em Jesus Cristo devemos trilhar, porque Ele é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, que começa a missão, né? A nossa missão, de fato. E quantas perseguições, né? Quantas perseguições, quantos silêncios, quantos impedimentos para que o ministério avançasse, não é? Hoje, na verdade, somos privilegiados, principalmente para nós que somos brasileiros. O Brasil, ele é um país que ele foi colonizado por jesuítas, né? Por jesuítas, por cristãos protestantes na linha luterana. Então, para nós é fácil, né? Proferir a fé, falar que acreditamos, que conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque o nosso país, ele é propício, ele é fértil para isso, para que a palavra de Deus seja espalhada. Mas quantos e quantos lugares, meus irmãos, aqui no mundo ainda não podem, né, são impedidos de ter a palavra de Deus sendo professada. Eu, na verdade, fico muito feliz porque países como o Japão, por exemplo, né, na parte oriental do mundo, já começam a receber a palavra de Deus, já começam a ter acesso, né? Eles têm um comportamento que não é impeditivo, eles apenas não conhecem, né? E quando ouvem a palavra, eles encaram ainda com o viés shintoísta, que é a cultura deles, né? É a religião deles. Mas tem lugares que, se a gente fala o nome Yeshua, já é motivo de perseguição, já é motivo de silêncio. E aí, para exercermos a missão
e a nossa vocação como filhos de Deus é muito mais difícil. Então, graças a Deus, meus irmãos, estamos aqui no Brasil, né? Somos brasileiros e podemos falar, professar nossa fé livremente. Afinal, a gente conquistou, né, um Estado laico, né? Foi papel forte de todos os cristãos aqui do Brasil instaurar, né, um Estado laico. A nossa política, né, o nosso Estado, né, democrático permite que tenhamos a laicidade do Estado. Mas naquela época, por exemplo, 2000 anos atrás, a gente tinha Herodes, por exemplo, que avacalhava o sistema. Ele não deixava que a gente falasse, que a gente nem tivesse nossas comunhões dentro do nosso lar. Nem isso tinha. Mas graças aos nossos heróis da fé, né, nossos irmãos que tiveram o privilégio de estar com Cristo em carne aqui, né, sobreviveram, lutaram, passaram a palavra adiante. E aqui estamos nós, com tantas conquistas e avançando ainda mais. Que a gente deve lembrar sempre, meus irmãos, de estar pela unidade do corpo de Cristo e propagar no mundo todo a palavra, porque ele falou que ele vai voltar. Mas tem alguns pontos, uma checklist para a gente cumprir. E um desses pontos é para que toda boca professe que Jesus Cristo é o Senhor. E a gente tem que continuar o ministério, avançar. Esse mundo jaz no maligno, mas no retorno do Rei, a luz vai prosperar. Quando será esse retorno? Nem o Filho sabe, só o Pai sabe. Mas a gente tem que continuar avançando com o ministério. E quando a gente fala avançar, não tem nada a ver com violência. Tem a ver com dar outra face. Tem a ver com andar a segunda milha. Tem a ver com a verdadeira caridade. Tem a ver com ser sal da terra e luz do mundo, que ele falou que somos. Tem a ver com auto-sacrifício. É isso que fazem os verdadeiros heróis. E o herói dos heróis, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez e faz ainda muitos sacrifícios dele mesmo para que nós tenhamos a vida eterna. E é assim que a gente tem que caminhar, em paz, em tranquilidade e firmes na palavra, para que a gente não tropece. Então vá e não peques mais. Foi o que o Mestre nos ensinou. E Atos dos Apóstolos é muito iluminado, né? Assim como toda a Bíblia é. Mas mostra a conversão de Saulo, de Tarso, né? Que vem a se tornar o nosso apóstolo querido, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E nós que somos brasileiros, temos que lembrar que somos gentios, alcançados pela graça de Deus. E quem começou o ministério lá atrás, imbuído do Espírito Santo, abraçado por Cristo, foi Paulo, que outrora era um dos maiores perseguidores da igreja. Calava todo mundo, para não falar coisa pesada aqui, né? E veja a luz que Paulo foi, quando ele recebe o Espírito Santo, quando ele se arrepende dos pecados, quando ele passa pela metanoia, quando ele se torna uma nova criatura. Veja a abundância da graça de Deus para todos nós, em meio à vida de Paulo, apóstolo Paulo, São Paulo, né? E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Às vezes a gente se sente incapaz, às vezes a gente se sente não merecedores, e de fato sim, somos incapazes e não merecedores, mas é justamente aí que a gente tem que buscar a Cristo,
É aí que a gente tem que estar perto. É aí que a gente tem que ler a palavra. É aí que a gente tem que professar a palavra. Não porque somos santos, não porque podemos e não porque somos, mas porque Ele é gracioso e nos salva pela graça e misericórdia dEle. Ele é a luz suprema que passa fragmentos de sua luz em cada um de nós. Somos fragmentos da perfeição de Deus. Caídos no pecado, nós somos caídos no pecado, mas somos ainda fragmentos da luz eterna de Deus, guiados pelo Espírito Santo, que nos fortalece a vencer o pecado. Quando Cristo nos levanta e fala, então vá e não peques mais, é porque Ele nos dá a força. Não é porque nunca mais iremos pecar, mas é porque Ele é gracioso, Ele nos ajuda, Ele nos levanta e luta conosco, segue em frente. Temos muito ainda o que fazer, meus irmãos. Temos muito ainda a ler a palavra, a conhecer a palavra, a estar com Cristo, a caminhar com o Espírito Santo, estar orando para o Deus Pai, pedindo forças, pedindo orientação, pedindo energia, para que a gente consiga continuar. Não porque um de nós apenas é especial, mas sim porque todos nós somos filhos. Não tem competição no reino dos céus. Não tem pódio no reino dos céus. Isso foi regra criada por nós aqui nesse mundo caído. A competição é uma ilusão no reino dos céus. Aqui a gente faz isso para elegermos nossos reis, nossos representantes, quem terá os recursos. Mas lá no reino dos céus, os recursos são em abundância, são infinitos. Não existe menor nem maior. Até porque Cristo, Ele inverte essa proporção. Ele fala que quem aqui for o menor, lá será o maior. E quem aqui for o maior, lá será o menor. Os galardões dos céus são inalcançáveis pela nossa mentalidade terrena. Mas lá no reino, seremos um só, conectados à luz eterna, à luz divina. A paz suprema reinará. Não tema, meu irmão, aqui passaremos por aflições, mas não devemos temer, porque Cristo venceu o mundo. Então, em Cristo, podemos também vencer. Somos mais do que vencedores se estivermos com Cristo ao nosso lado, cuidando da nossa retaguarda, cuidando do nosso fronte. Vitória eterna, meus irmãos. E foi isso que eu aprendi, lendo Atos dos Apóstolos, juntando com todo o resto da Bíblia e toda a leitura que tenho feito até hoje. Pouquinho de cada dia, tem dia que eu fraquejo, não leio, outro dia a leitura avança bastante. Mas o que importa é estarmos com Cristo, é estarmos com o Espírito Santo, é estarmos com Deus. É assim que a gente vai, dia após dia, até enquanto Ele permitir que estejamos aqui, com saúde, com vigor, ou às vezes até sem saúde e sem vigor, mas Cristo sempre conosco. Essa é a extensão dos Atos dos Apóstolos nos dias de hoje. É assim que a gente continua o ministério. É assim que a gente vive para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Continuem a leitura de vocês. Avancem na sabedoria da palavra de Deus. Estamos juntos na caminhada. Deus os abençoe. E até o próximo vídeo da Jornada Bíblica. Muito obrigado.